Na Fogueira com Elas começando, eu sou Fabiana Barros. E eu sou Milane Nascimento, que alegria ter você aqui para mais um programa, mais um episódio dessa nossa jornada do Na Fogueira. Vou começar falando então do meu curso de Tamiana, um curso completo para quem quer se conectar com os pleiadianos. Tamiana é um portal, é um chamado, né, de quem quer se conectar, trabalhar com a energia pleiadiana. Tem o curso completo com combo de complementares e crianças, 40% de desconto. Então, se você quer saber mais, acesse o QR Code, entre em contato comigo, com a equipe que está trabalhando nesse curso, e aí você vai ficar bem inserido sobre como é a conexão com os pleiadianos e como funciona. E também tem o nosso curso, né, a Jornada do Eu, que é um curso para quem iniciou o processo de autoconhecimento, né? Então, você vai saber coisas básicas como chakras, aura, 7 corpos sutis, enfim, esses assuntos mais iniciais, né, do processo de despertar da consciência. E também a gente fez um grupo VIP, aí se vocês quiserem, vai aparecer o QR Code, tem o link também na descrição, né, Mila? Sim. Para poder a gente enviar alguns materiais, a gente vai disponibilizar algumas terapias também com precinho bem especial nesse grupo, mas só para quem tá no grupo. Então já coloca aí... Acesse o QR Code. Isso mesmo. E não esquece de, antes de iniciar aqui, já curtir, compartilhar com quem você gosta e que também gosta de assuntos, né, relacionados, e também se inscrever no nosso canal. É isso aí. E a gente vai começar aqui, então, apresentando a Vanessa com W. É isso, né? Tão raro. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente tá bem feliz em te receber. Foi um contato rápido, né, Vanessa? Uhum. E de repente tu tá aqui, era pra ser assim, né? Eu gostaria que tu se apresentasse e falasse, né, da vibração, das escalas, desse trabalho aí que é tão interessante. Então, agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. E, então, o meu trabalho justamente, né, eu sou terapeuta quântica, tenho o método Flow Quântico, que é um método autoral, e o trabalho justamente é levar as pessoas, as mulheres principalmente, porque o público é muito voltado para o público feminino, né, que estão vivendo na escassez ou vivendo no esforço, na força, naquela realidade de ter que fazer muita força para poder ter prosperidade ou até mesmo ter um negócio ou ter uma empresa, mas tem que perder saúde mental, tem que perder qualidade de tempo com a família, tem que perder muitas coisas, abdicar de outras coisas para poder se manter. Então, o meu trabalho é justamente levar essas pessoas dessa escassez de trocas, né, de compensações, a ela poder viver uma vida mais leve e próspera, através das energias. Então, justamente, eu levo elas no caminho, né, para crescer, evoluir espiritualmente, evoluir de nível de consciência, para poder acessar essa vida leve, tranquila e expandida. Ai, que delícia. E hoje em dia todo mundo quer, né? Todo mundo. E a gente vem de uma geração primeiro de mulheres que tinham que ficar em casa. Depois as mulheres saíram à luta, igual umas lobas ferozes. E agora eu vejo o movimento das mulheres querendo esse equilíbrio, né? Entre ter um tempo para elas, ter um tempo para os filhos, mas também ter o financeiro, né? Então, eu acredito que esse teu trabalho casa muito com esse momento das mulheres no geral, né? Sim, justamente, porque na verdade, quando a gente não tem a elevação energética, quando não está sintonizada numa frequência alta, o que acontece? A gente vai muito para a força, a gente tende a acreditar, isso é um conhecimento até, vamos dizer, social, de dizer que a gente só adquire coisas ou só tem status ou, enfim, prosperidade se esforça demais. Só que, na verdade, o caminho é o contrário disso. Mas não é que não vai se esforçar que vai ficar parado, mas é que você vai fazer com leveza. Só que a gente vive numa realidade onde as pessoas acreditam de fato que elas precisam ir para esse lugar de esforço. Então, quando as mulheres lá atrás começaram a ser lobas e ir atrás para ganhar o seu próprio espaço, se tornou muito yang, né? Então, mulheres se tornaram muita força masculina para poder fazer como provedoras, enfim. E aí foi longe da sua própria essência. E quando a gente vai longe da própria essência, a gente tende a criar muitas crenças, muitos desafios, muitos problemas até de emoções mesmo, né? Então, oscila muitas emoções, descompensou tudo. E aí, agora, o caminho justamente é voltar para si mesmo, para entender onde eu tô,
né? Dentro de um mapa, dentro de um nível mesmo. Eu sempre falo que esse mapa da sintonia que eu trouxe aqui é a base de trabalho, né? E onde aqui embaixo nós temos o mundo da escassez, onde tem várias emoções, que são emoções baixas, vamos dizer, consideradas emoções negativas. Eu não gosto de usar essa palavra negativo, porque não tem nada negativo, tem apenas níveis de consciência, né? Sim. Então, mas esses, vamos dizer, emoções negativas como medo, apatia, raiva, tudo isso faz... né? Culpa também. Tudo isso faz com que a gente viva no mundo da escassez, ou seja, escassez de recursos. Quando pensa que não tem algo que não tem, ou não tenho tempo suficiente, não tenho recursos, não tenho oportunidade. Não necessariamente é dinheiro na conta, essa escassez. Exatamente. Assim, eu vejo muitas pessoas que, por exemplo, empresárias de sucesso, com empresas dando retorno e tudo mais, mas elas acabam não conseguindo dar conta da sua própria família. Sim. Ou estão lá na frente dos negócios, dão conta da equipe, mas o relacionamento está acabado. Por quê? Porque de uma forma ou de outra elas estão na escassez. Então, elas precisam compensar. É como se fosse assim, eu tenho direito, eu me permito a ganhar dinheiro, mas não me permito a ter tudo, leveza, a ter prosperidade em todas as áreas. Então, são compensações. Só que, na verdade, a gente não precisa compensar. Se a gente entender o nível de consciência e elevar o nosso nível de consciência, não tem compensação, tem prosperidade. Tem leveza, tem Até abundância. Até quando a gente vai ao mercado, né? Que a mãe fala para escolher uma coisa ou outra, já vai implantando isso. Você tem que escolher uma coisa ou outra, né? Ou você tem um marido fiel, ou você tem um marido carinhoso. Uma das duas coisas. Não pode ter os dois. Se você tem um deles, sinta-se por satisfeita. Eu já ouvi isso muito, né? Sim. E eu acho que tudo isso vai implantando essa crença também, né? É aquela crença de não dá pra ter tudo na vida, né? Isso é algo bem comum, E como que assim. funciona o trabalho que tu faz para elevar essa vibração? Porque eu acredito que são duas vertentes, né? Eu trabalho com a terapia quântica também, é o elevar a vibração e manter elevado, né? Porque a pessoa tende muito a voltar para um padrão ali, né? Que ela já é acostumada, né? Como que tu consegue fazer esse... Então, porque eu pego em 3 frentes principais. O que acontece? Durante todo o meu processo de estudos, até para contar para vocês um pouquinho, eu sempre ouvia falar muito da mente, né? De crenças limitantes, que baixa a vibração, crenças limitantes, só que não é só isso. Então, para manter a vibração alta, a gente também precisa olhar para o emocional e para a energia. Então, a pessoa precisa ganhar consciência nessas 3 frentes, que são os pilares do meu método, que é mente, emoções e energia. Onde ela entende onde estão as crenças, o que eu absorvi da minha infância, como que eu absorvi isso, que a mente tem um filtro, né? Então, quais são os filtros que eu tenho de realidade? Entende a realidade que ela tem, muda essa realidade, né? Então, trabalha essas crenças, libera autossabotagem, começa a se soltar, para que ela, quando a gente começa a soltar, ela já começa a ir para o mundo do poder. Que o mundo do poder é o quê? Empoderamento. Só que daí, tem muitas mulheres que param aqui. Empoderamento feminino, pronto, tenho o meu lugar no mundo, agora eu não quero mais nada. Só que tem mais além, tem mais além. Ainda no mundo do poder, o empoderamento ainda tem compensações. Ainda tem um pouco de escassez. Não tá ainda na leveza, né? Então, aí a gente trabalha as emoções. Tudo aquilo que ela já viveu, que ela guardou, emoções até físicas, às vezes, fica no corpo. Então, trabalhando essas emoções, fazendo essas liberações. Relacionamentos também, né? Bases de relacionamento que ela tem, que ela mantém, que ela manteve também na vida toda. Então, a gente vai olhando para todos esses nós. E é um processo. E depois a energia, limpeza energética também, né? Aí também elas aprendem também o mapa da sintonia, conseguem fazer as suas próprias leituras para que elas possam ter também um caminho de entendimento, porque é um processo, né? Não dá para dizer que uma expansão de consciência tem um fim, ela é um processo. Então, claro, a todo momento a gente vai evoluindo nesse processo, né? Eu tenho um grupo que se chama Resgate da Essência, que é uma jornada, né? E ontem mesmo foi um dos encontros e uma das alunas, ela comentou, porque ela tava saindo tava chegando na casa dela e tem uma academia grande na frente e tal, e a aluna da academia pegou e colocou o carro na vaga que supostamente é dela, né? Ela disse que era dela. Quando ela tava passando, ela foi tentar, ela pediu, tu pode dar licença pra eu colocar o carro? A menina botou a boca nela, xingou ela pra caramba, e ela veio me trazer assim, Vanessa do céu, o maior desafio é manter
a Sim. energia, a frequência elevada. Aí, o que ela fez, né? Ela simplesmente foi lá, brigou com a menina na hora, foi lá, escreveu uma carta pra ela de perdão e tal, e largou no espelho retrovisor ali, né? No retrovisor não, como diz ali? Para-brisa ali, né? Sim, uhum. Largou no para-brisa e pronto. E ela se aliviou. Eu falei, é sobre isso. Não é sobre a gente se exigir que a gente esteja sempre no topo. Que é seja sobre... um Buda sempre, né? E Não tem como. não E dá. aí é a tal espiritualidade tóxica, né? Uhum. Muitas vezes a gente vê, agora eu sou espiritualizada, eu tenho que ficar sempre no nível. Não, a gente Sou precisa entender. namastê, não vou me estressar, não vou me irritar. Tá fingindo, né? Tá fingindo. Porque a partir do momento que você é humano, você tá oscilando. Tá oscilando. E a entender sobre as emoções é necessário, porque uma emoção, ela não é algo que a gente simplesmente pode eliminar. Quando fala equilibrar as emoções ou conter as emoções, não se contém emoção. Se Sim. expressa emoção. Só que a gente precisa só ter o tempo o tempo refratário, né? Que é aquele tempo que a gente transforma aquela emoção em sentimento mais curto. De simplesmente a gente virar a chave mais rápido e pronto, agora eu me reestabilizo. Essa é né? Pra se manter Eu cada acho que é vez aí mais. que vem os saltos, né? Quando você consegue. Você tem uma situação que já é gatilho pra você, de você estourar, e você passa por aquela situação e você consegue dar uma respirada, coloca pra fora de uma outra forma que não seja agressivo, que não vá ofender, não entrar na tempestade do outro, como falam, né? Exato. Você tentar. E é bem complicado, né? E assim, ó, essa questão da escala, se tu puder explicar um pouco para as pessoas, né? Porque o que eu vejo que é mais difícil quando a pessoa tá vibrando nesses sentimentos de frequências mais baixas, né? Vamos dizer, é elas terem noção, elas terem consciência disso e conseguir sair. Porque o que eu vejo que a nível planetário, a nossa psicosfera toda tá aí. Né? A gente tá ali. Então, é muito difícil as pessoas terem essa noção, né? Elas estão vivendo num loop, né, Vanessa? Sim, com certeza. Principalmente porque a elevação de consciência, justamente a consciência é a autopercepção. Então, quando as pessoas estão aqui embaixo, vamos dizer, no medo, 100 Hz, o que acontece? Ela começa a achar que tudo tá contra ela. Então, a tendência a culpar o outro, a não se responsabilizar é muito grande nesse mundo da escassez aqui. E aqui a gente compreende, por exemplo, vou falar de emoções que é mais fácil do que falar em hertz, Sim, né? uhum. Mas aqui nós temos humilhação, ofensa, desespero, arrependimento, ansiedade, desejo, ódio e desprezo. Essas emoções aqui, as pessoas que estão vibrando muito tempo nessas emoções, elas acabam tendo grande dificuldade de assumir responsabilidade. Então, elas tendem a culpar os outros, por mais que exista Entendi. a culpa, o nível da culpa, mas essa questão de culpar os outros a nível de não se responsabilizar. E assim, e tem um ponto que é muito importante, que o nível de consciência que a pessoa tem aqui faz com que altere completamente a noção de realidade. Então, aqui eu tô falando a nível energético, mas falando a nível de cérebro, a neurociência, o nosso cérebro, ele fica buscando congruência em todas as crenças que a gente tem. Então, vamos lá, vamos imaginar que uma pessoa que tá em tristeza, ela tá vendo a vida como trágica. Então, ela enxerga a vida como trágica. O cérebro dela fica que nem uma antena buscando congruência a esse trágico da vida. Vai estar buscando só coisas trágicas. Exato. Então, tudo que acontece, ela vai ver como trágico. Porque o cérebro dela tá, né, buscando isso. É que nem assim, vocês já tiveram a oportunidade de querer comprar um carro e dizer, eu vou comprar, sei lá, um carro cor pérola, porque é lindo e não tem. Quando você só enxerga cor pérola, todos os carros parece que viram isso, né? Por quê? Porque quando você definiu aquilo, você colocou no teu campo de visão, o teu cérebro disse, é isso que você quer ver. Então, ele amplifica e ele encontra vários carros na mesma. E é assim que acontece na nossa realidade. Então, a tristeza, a gente vai ver o mundo como trágico. Tudo que acontece na volta vai ser significado pela nossa mente como trágico, né? Então, aí, a gente tem aqui... Então, para explicar rapidinho, né? Não vou passar todas, porque senão... Muita coisa, mas muita coisa. Pelo menos uma de cada é legal. Uma de cada, boa. Aqui, então, nós temos, por exemplo, no mundo da escassez, né? Que é
o mundo... Escassez é o mundo que é contraído, onde tudo tá contraído, o nosso campo tá contraído, os pensamentos estão contraídos, não tem clareza mental, os sentimentos estão contraídos, tá tudo apertado, tudo angustiado, vamos dizer, né? E aí tá escasso, tá faltando tudo. Então, a energia mais baixa é 20 Hz, que é uma energia de vergonha. Pegando esse exemplo aqui, a pessoa, então, ela se sente humilhada. A emoção que ela tem é humilhação. Então, tudo que acontece na vida, ela vai se sentir humilhada. Qualquer coisa que vai acontecer, vai ativar esse gatilho nela, né? Depois, o que ela tem? A visão da vida dela é que a vida é miserável. Não tem nada, é tudo miséria. Ela só vai conseguir ver isso na realidade dela. Então, por mais que ela tenha uma oportunidade de ir para um lugar muito maravilhoso, ela vai enxergar miséria. Ela vai conseguir olhar o negativo de tudo, né? E depois também tem a visão de Deus, que isso é muito interessante, que essa pessoa que está nesse nível tem uma visão de desprezador. Ou seja, Deus despreza as pessoas. Eu nem quero saber de Deus. Né? Então, tem uma negação nisso, né? Eu acho bem legal, desculpa, né? Só para fazer um parênteses dessa escala, essa visão de Deus na escala. Porque à medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai mudando esse negócio, e eu acho muito fantástico. E mostra um pouco da evolução da humanidade, né? Exato. Nesse contexto, né? Exato. E muda por quê? Porque, na verdade, nós somos deuses. Então, aqui é a autovisão. É a autopercepção. É o nosso ponto de vista, né? É o ponto de vista. Porque quando você vai ver que aqui em cima, lá, por exemplo, na iluminação, quem é Deus? Eu. Tudo parte disso. Só que aqui, imagina que você diga para uma pessoa que está em 20 Hz que ela é Deus. Ela vai enlouquecer. Não existe. É porque ela vai dizer, eu sou miserável, Deus é um miserável. Né? Ela tá vivendo na miséria, em todos os contextos, né? Exato, então não tem como. Então, a gente aí tem níveis, né? Até assim, depois tem vários níveis em que encaixa até, por exemplo, a religião. Porque aqui não tô falando de Deus e religião, tô falando de Deus, né? Consciência, mas vamos pensar na religião. A religião, ela de uma forma ou de outra, ela vem para impulsionar algumas pessoas a subirem desse lugar aqui. Porque imagina que ela, se disser que Deus ela é Deus, ela vai se desesperar porque não tem uma pessoa maior que pode ajudar ela a sair dali. Ela. Isso, né? Então, enfim. E aí, todo esse processo que é eliminação, ela quer eliminar tudo. Ela quer se eliminar. Daqui pra baixo, né? Vocês perguntaram antes ali, né? Do mundo do terror, se tinha, né? Eu nem coloco, mas assim, abaixo disso é morte. É suicídio. Não dá, né? Então, assim, é uma situação complicada. Então, aqui ela tá num nível, num menor nível que ela poderia estar. Essa pessoa precisa de ajuda urgente. E é engraçado que, assim, aqui, até, vamos dizer, 100 Hz ali, ela tá paralisada. O comportamento dela é paralisado totalmente, ela não consegue se movimentar. Então, por exemplo, você pega uma pessoa, uma empresária, por exemplo, que tem uma empresa maravilhosa, que ela tem que tomar decisões, e aí ela tá aqui, por exemplo, com medo, você não consegue fazer ela tomar decisão se você não ensinar, não trabalhar as crenças dela e o emocional dela. Porque ela vai ter medo de tudo, ela vai estar paralisada, ela vai achar que as coisas são muito grandes. E aqui tem problemas com criança interior, né? Cura de criança interior, porque é como se o problema tivesse grande e ela se torna pequena. Na frente do problema. Interessante, faz sentido. E o medo desses sentimentos, eu acho o medo terrível, porque ele realmente paralisa. A pessoa que tem medo, ela não quer sair de casa, ela não quer fazer isso, ela tem medo dos filhos, ela tem medo de ladrão, ela vai ter medo de tudo, assim. E paralisa, né? A pessoa vive ali com aqueles monstros que às vezes nem existem. Na grande maioria das vezes, né? Sim, tudo é criado pela mente dela. Tudo criado, né? É complicado. E aí atrai mais situações iguais. Sim, com certeza, porque ela só tá... O filtro, lembra que o filtro da mente, né? As crenças ali é o filtro da mente. Então, imagina que se tem um filtro, tudo que entra na minha mente passa por esse filtro. Eu só consigo absorver aquilo que tem congruência com o que tem dentro da minha mente. Então, tudo que vem pra mim, eu só consigo perceber isso, né? Nesse nível. E aí, assim, eu até... Tem pessoas que me perguntam assim, às vezes, mas como é que a gente faz cocriação de realidade? Porque fala de quântica, todo mundo quer cocriar a realidade, né? Você fala assim, a gente cocria a realidade por natureza. Não existe um momento em que você virou a chave e pronto, virei cocriador. Nós somos cocriadores por natureza. Então, imagina uma pessoa que tá no medo, ela vai cocriar o quê? Situações de medo, né? Situações de medo, por isso que... É a lei da vibração, né? O universo fala, você gosta de medo, não tem problema. Eu serei incondicional com você, isso que é o amor incondicional, né? Exato. Não tem, né? Lá em
cima é uma pessoa que, mas ela é tão querida, né? É. Não vou dar medo Ai, pra que ela, não vou dar boazinha, outra né? coisa pra ela, não. Você recebe aquilo que você vibra, né? É a Então, ressonância, né? Lei universal, né? exato. E aí, então, subindo um pouquinho mais, assim, a média da humanidade hoje tá em 180 Hz, né? Então, ainda a média da humanidade tá na escala da escassez, tá no mundo da escassez, tá? Entendi. Então, a gente tem ali, por exemplo, 180 daria aqui acima do orgulho, mas abaixo da coragem, né? Então, a gente tem, por exemplo, depois subindo aqui para o mundo do poder, nós temos, vamos supor, a coragem, né? Que é 200 Hz. Então, a emoção é a afirmação. A pessoa, ela afirma as coisas, ela tem mais, vamos dizer, mais coragem, assim, para ir para o mundo, né? Só que ela ainda não tá, ela tá começando a reconhecer que ela tem poder, que ela consegue fazer, ela tá conseguindo olhar para ela, porque aqui até então, embaixo, ela não olha para ela olha para os outros na volta. Então, ela começa a se enxergar um pouquinho, né, aqui. E aí, ela começa a ter uma visão de vida passível, onde, assim, tudo tipo, não tem, ela não tem uma ação propriamente dita, ela tem coragem, mas muitas vezes ela ainda não age, né, e a vida é passível para ela, assim, deixa passar e vive no automático ainda, né, quando vê, perdeu tempo, não conseguiu fazer nada, ainda ela tá travada aqui. Depois ela tem uma visão de Deus permissora, que ele começa a permitir as coisas, ela começa a pedir mais, né? Ela começa a intencionar algumas coisas diferentes. E aí o processo dela é de empoderamento. Ela começa a se enxergar num mundo diferente. Aqui que é a grande sacada, porque muitas vezes as pessoas param aqui. Às vezes, o nível de consciência entende assim, eu tô tão no sofrimento que quando eu começo a me empoderar de quem eu sou, eu digo, uau, agora mulheres empoderadas, tô maravilhosa. E a vida tá lá, o caos. Virada de ponta cabeça. E ela lá com os pratos assim, equilibrando tudo ao mesmo tempo. Tentando dar conta de tudo, mas ela é empoderada. É interessante porque eu passei pelo caminho lá de baixo. Não sei ainda onde estou, né? Mas eu sei que eu já passei por muita coisa daí. Mas eu entendo a mulher com os pratos assim, porque ela estava vivendo lá no medo e na culpa. Então, quando ela tá com os pratos, ela já se acha muito foda, porque ela já tá fazendo muita coisa que antes ela não conseguiria. A mulher ou o homem, né? A pessoa que tava vibrando muito baixo, quando chega aí, ela já se sente realmente, nossa, abre, né, assim... Tomei as rédeas. E realmente isso dá uma sensação de empoderamento muito grande. Com certeza, é bom. É bom? É bom. Se a gente olhar para essa perspectiva de quem tava aqui embaixo, é muito bom onde ela tá. Mas ela pode ter muito mais. E é sobre isso. Então, assim, até quando eu faço palestras ou workshops gratuitos, enfim, faço aulas gratuitas, eu faço uma meditação para levá-las para cá, para cima. Para elas saberem que tem mais. Sentindo. Porque a gente não sabe aquilo que a gente nunca viu. Não tem como saber, porque o sentimento, ele é muito abstrato, né? Então, como que eu vou saber que existe uma leveza se pra mim a leveza é empilhar prato, né? Equilibrar os pratos. Pra mim isso é leveza. Os meus filhos estão ali, meu marido tá ali, às vezes dá briga, tô dando conta. Só que isso não é sustentável. A longo prazo não tem como dar certo. Então, a gente precisa ir além, né? E aí, nós trazemos depois lá pra cima, o mundo da prosperidade, ele começa, vamos dizer, a partir da paz, tá? Em média, né? Vai ter pessoas que antes já começam a se sentir muito prósperas, mas geralmente é na paz. Por quê? Porque prosperidade é leveza. É a leveza de liberar aquela autocobrança, de entender, pronto, eu não me cobro mais, agora eu sei que eu sou. Né? Eu tenho dentro de mim. Então, essa percepção, essa mudança começa a trazer essa paz interior. E aí, a pessoa começa, de fato, a permitir que as coisas aconteçam. Até então, ela não permite. Ela tá na gestão das coisas. Ela tá no controle de tudo, né? E ela começa a permitir. Então, lá na paz, ela tem felicidade, a emoção. E aí, a visão de vida dela é que a vida é perfeita. Então, imagina aqui, vamos lá. Uma pessoa que sente paz, que ela tem felicidade e a vida dela é perfeita. Saio aqui, bateram no meu carro. Vou reclamar? A vida é perfeita. Qual é a contribuição disso pra mim agora? O que eu posso aprender com isso? Por que eu criei isso? O que eu não tô vendo?
Se a vida é perfeita... Começa a prestar atenção, né? Exato. E aí a gente começa a viver de uma outra perspectiva. Então não entra mais naquele, ai meu Deus, e agora? Que horror, nananã. Que é o Porque não adianta nada. Mesmo que não adianta nada. Só piora, né? Porque só piora. só gera aquele o gerador de ansiedade, de medo, de culpa, de um monte de coisa que não leva a lugar nenhum. Então a pessoa começa a olhar a vida, não é perfeita, então tá tudo certo onde eu tô. Como eu posso fazer alguma coisa aqui pra melhorar? Ela sai daquele lugar, né, de sofrimento e entra num lugar de consciência mesmo, de fato, né? E aí, depois aqui, ela vem pra, a visão de Deus, onipresença. Então, quando ela entende a vida é perfeita, Deus tá em todos os lugares. Em tudo. Então, Deus também tá na batida do meu carro. Tá tudo bem? E na pessoa que bateu. E na pessoa que bateu. Assalto, né, às vezes. A pessoa que assaltou, também tá Deus ali. Então, a pessoa também entra em paz com aquilo. Só que, claro, a pessoa que tá aqui em cima não tem mais assalto, né? A pessoa que tá em cima já talvez não tá nem na terra, né? Já tá ali. Não, eu vou te dizer que tá. Tá. Tem, Eu vou te mas dizer que tá. eu acredito, assim, que tem, sim, inclusive momentos que a gente... Mas se manter só naquele nível ali já é um pouco mais complicado, né? De ficar o tempo todo... pode ter, mas eu acho que é raro. Você tá só ali, né? Eu tô buscando Assim, isso. Se eu não for pra conseguir Não, eu isso, também- eu não quero nem nem tentar. isso. Então, isso é um ponto de vista interessante. É interessante. É. Eu busco isso, inclusive eu consigo me ver em vários momentos, mas existem situações da nossa realidade, que, por exemplo, que tu falou do assalto, né? Aham. Muito difícil. Nós aqui, meros mortais, vai chegar, tu vai conseguir a pessoa te assaltando, na mesma hora tu conseguir, sabe, dizer, ai, é Deus aqui me assaltando, né? Sim. Tem um tempo de maturação ali. Claro, o que eu Né? digo assim, ó, é por isso que o método, inclusive, é flow quântico, porque é o flow, né? Aham. O flow não é linear, né? É um flow. Sim. Então, assim, o que vai mudar é você estar naquele nível, você tá no nível de paz, você foi assaltado, imediatamente você vai no medo e você volta pra paz. Por quê? Porque você já sabe o que você quer. Sim, Agora, sim. se você nunca esteve lá, você não sabe o que quer. Entende? É tipo pensando racionalmente, né? Assim, que nem uma meta, né? Vamos supor, você tem uma meta lá de X mil por mês, enfim, e aí o cliente não fechou, coisa rapidamente, você volta pra meta. Você não vai se atrapalhar naquele cliente que não fechou. Então, assim, pensando racionalmente, Sim. mais ou menos isso. Então, emocionalmente também, energeticamente também. A gente volta imediatamente para aquele lugar. Porque eu sei o que é estar lá embaixo também. Então, eu sei que eu não quero estar lá embaixo. Eu Você quero não se estar lá em cima. identifica mais, né, com as emoções. Não Você se identifica sabe que é mais. uma emoção. Você pode sentir ela, não tem problema. Exato. Mas sabe que você não Mas é você não ela. quer E aí é ficar- mais fácil você voltar pro que você é, né? Exato. É isso, sair é como se fosse terceira pessoa. A gente passa a ser protagonista da sua vida nas tomadas de decisões, mas nesse oscilar emocional, você sai de cena, você observa. Neutralidade, né? Tá tudo bem agora você sentir raiva. Canaliza essa raiva, porque se você guardar, você adoece. Sim. Canaliza essa raiva de uma forma, agora pronto, canalizou, vamos, bora subir de novo. Bora de tipo novo, isso, é. sabe? Então é esse processo, é você viver no flow e sem o sofrimento, mas percebe que é leve. É leve viver É a assim. história de olhar pro meio copo ali e dizer que tá mais cheio ou mais vazio, Mas né? você vê que tem pessoas que às vezes elas têm a mesma vida, assim, igualzinho, mesma situação de vida, tanto financeira quanto emocional, só que uma sofre e a outra tá feliz pra caramba, né? Por quê? Cada uma tá vendo aquilo de um ponto de vista diferente, né? E você vê isso de várias formas, às vezes dois irmãos que moram na mesma casa, que veem a situação diferente, um vê na paz e o outro vê, nossa, é um tormento isso que tá acontecendo, ou um casal mesmo, né, quebra um copo, pra um tá tudo bem, pro outro é um inferno, o que é aquilo, quebrou um copo, meu Deus, eu vou morrer. E todo mundo, né, você vê que dá pra ser assim, porque você vê que existem duas pessoas na mesma situação que conseguem levar a vida de forma diferente. Então, se tem alguém que consegue no mundo, então isso quer dizer que a gente vai conseguir também. Se Exato. quiser, obviamente, não precisa querer, né? Não é uma obrigação. Exato. E aí, assim, aí tem dois pontos importantes, né? Você falou do casal, que dois, né? O que acontece aqui na evolução? Tem pessoas que travam no meio do caminho, porque tem que dizer tchau para outras pessoas.
Porque, inevitavelmente, a gente evolui. Quem evolui junto, vai junto. Sim. Quem não evolui, fica. Não dá, né? Então, precisa trabalhar o desapego também. Por isso, eu trabalho as relações dentro do processo de terapia. Porque é natural isso acontecer. Não é que você vai simplesmente, agora eu não falo mais com você, porque você... Não é sobre Não isso, mas é está, né? desconectar. Tá Desconecta disposto, natural. né? Tá disposto a ficar livre de todo mundo. E é muito Exato. comum nesse processo aí de você se descobrir, porque isso é uma planilha de autoconhecimento, né? Uhum. Automaticamente, quem não tá muito ressoando, se afasta, é uma coisa muito natural. Pelo menos comigo foi um processo muito natural. De ressonância mesmo da vida, assim. Exato. Parece que é algo que só acontece, assim, né? É algo que eu não gosto dessa palavra porque dá uma conotação, mas é algo que parece mágica, né? Só que não é mágica, mas parece. Porque é tão importante, assim, isso tudo que acontece sem força. Uhum. Que simplesmente acontece, né? Então, esses movimentos, eles vão acontecendo. Eu gosto de dizer como se isso aqui fosse um prédio, né? Então, assim, vamos dizer que uma pessoa tá lá no 75 Hz, na tristeza, como se ela estivesse no 3º andar. E a outra pessoa tá lá em alegria 540 Hz. Ela tá lá no 10º andar. Aí elas se ligam e digam, vamos pra frente do elevador, a gente se encontra lá. Mas uma vai pro 3º andar na frente do elevador e outra vai pro... Não tem como, entende? Elas não vão se encontrar. Não se encontram, então é isso. Então, assim, aqui a gente vai, ao mesmo tempo que não encontra aquela pessoa que desconecta, mas conecta com novas pessoas. Sim. Que são as pessoas que estão no mesmo andar, no mesmo nível de vibração. Então, a gente começa a ver a realidade, conectar, manifestar a realidade, atrair pessoas, coisas, situações, tudo na mesma frequência. Que delícia. E aí que as coisas começam a se tornar mais Começam a leves. mudar. E uma coisa, assim, que também eu percebo e eu falo para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa começou hoje esse processo de, sei lá, ela tá lá no mundo da vergonha ou uma vibração ali, ela começou. E a pessoa quer que seja rápido, né? Mas não, ela vai continuar, às vezes, ainda vibrando ali ou vivendo situações de escassez, que seja financeira ou na vida amorosa, alguma... Vai acontecer, porque leva um tempo ainda, né, Vanessa, para esse ajuste acontecer, né? E leva mais tempo ainda porque a gente quer que seja rápido, né? Porque aí quando a gente vê que não foi rápido, a gente cai lá no fundo do poço. Exatamente. Eu falo sempre que a ansiedade, ela é uma coisa que... E ela é um dos sentimentos que tá ali, né? Ela tá no mundo, na frequência de 100 Hz do medo. Então, a emoção, a ansiedade, né? Então, o que acontece quando as pessoas estão querendo sair desse lugar, que ninguém quer estar no mal, né? Todo mundo quer estar no bom. E depois que descobre que tem o bom, quer sair logo. Só que é como se fosse assim, eu pego uma semente, vou lá e planto a semente. De girassol, por exemplo. Aí, no outro dia, eu vou lá, cavoco a terra pra ver se a semente deu certo. Não deu certo. Aí eu tapo. Aí, no outro dia, eu vou lá de novo. O que acontece? A semente não vai... Não vai ter o tempo dela. Não vai. Então, a gente precisa, imagina, para poder fazer todo esse movimento, muitas pessoas são envolvidas, muitas realidades são envolvidas, muitas coisas são envolvidas que tem que se encaixar para as coisas acontecerem. Precisa de um tempo. E também o tempo de maturidade da própria pessoa. Imagina só, do nada, você acorda no outro dia outra pessoa estranha a você mesmo. Não tem como dar certo. Sim. Então, é um processo gradual. E cada pessoa tem o seu tempo. Sim. A gente só precisa respirar no lugar onde nós estamos e dizer, tá tudo bem agora. O que eu posso fazer de diferente? Como eu posso fazer de diferente? Olhando sempre pro futuro, pensando que nós somos seres completos. Então, em que lugar de mim que eu quero acessar? Né? Aí, a gente vai baixando um pouquinho essa ansiedade para seguir o caminho que precisa ser seguido. Pra esperar o girassol crescer, né? Exato. Em florir. Muito legal. E para uma pessoa, assim, que ela tá abaixo dessa linha amarela, né? Não importa onde, porque, obviamente, como a Mila disse, é muito difícil você conseguir enxergar uma outra situação, uma situação diferente. É muito difícil você imaginar que existe alguém pleno. É muito difícil você imaginar que existe alguém corajoso. O que tem, né? Já é difícil. Imagina uma pessoa na paz. O que você diria para essas pessoas? Que conselho você daria para... Ó, a sincronicidade. Para conseguir, para que ela tenha mais leveza nesse caminhar, nesse processo. O que você indicaria para essa pessoa? Olha, tem uma palavra que eu acho que é fundamental em todo esse processo, é humildade. Sabe? De reconhecer que muitas vezes a gente não tem os caminhos certos, não entende ainda os caminhos. Mas se a gente busca ajuda, né? O primeiro passo, busca ajuda de quem conhece, de quem dá a mão para ajudar, né? Esse é o primeiro passo. E tentar.
ser resiliente, porque a gente precisa olhar para dentro de si mesmo, ter coragem no sentido de, se eu não tenho a coragem ainda, porque eu não tô lá naquele nível que eu reconheço a coragem dentro de mim, mas alguém tá ali comigo, então eu pego a mão dessa pessoa, uso a energia dela para me dar coragem, para que eu saia desse lugar. Imagina que você tá num poço escuro e alguém vem lá de cima e dá a mão para você, você pega e vai. Então é sobre isso, é sobre ter humildade de entender, eu não sei tudo e alguém pode me ajudar. E pedir ajuda, porque uma das coisas também que aqui, nesse abaixo do amarelo, como você falou, né, aqui, as pessoas que estão aqui têm uma grande dificuldade de pedir ajuda. Sim. Muito Nossa, grande. Orgulho, né? Eu não sei se é orgulho ou vergonha. Tudo junto, culpa, né? Porque eu já vi muitas pessoas que elas estão aí, e aí tu tenta até entrar, conversar com a pessoa e ela meio que se mascara. Não, eu tô bem, eu tô ótimo. Daí eu penso, tá, mas você veio buscar terapia pra quê? Se tá tudo ótimo, se tá tudo bom, né? Mas a pessoa não quer entrar, ela não quer olhar pra isso, né? Pra essas sombras, pra essas frequências que estão dentro dela. Então ela prefere projetar uma pessoa que tá ali, mas que não existe. Exato. Né? E isso é complicado, assim. É porque, de uma forma ou de outra, ela não valida, né? Não. As dores. Então, ela acaba tentando mostrar aquilo que... ocultar, porque ela quer ocultar dela, né? E isso é uma das coisas que é engraçado, porque quando eu comecei os estudos em 2012 e comecei a atender em 2015. E quando eu comecei lá atrás, assim, as pessoas me diziam muito assim, meu Deus, mas tu vê coisas que não dá pra esconder nada da Vanessa, porque tu vê coisas que eu nem quero falar. Por quê? Porque uma coisa é quando você chega num lugar e você fala do que você sente. Outra coisa é quando você lê o que você sente. Então, por exemplo, aqui eu trouxe até que é vamos dizer, o gráfico de leitura, né? O biômetro com os níveis, né? Então, quando eu faço a leitura, por exemplo, a pessoa chega, tô bem. Tá bem? Então, vamos ver como é que tá. Aí, vamos lá, tristeza. O que tá acontecendo na tua vida que você tá triste? Aí, a pessoa desaba. Porque ela só precisava que abrisse aquela portinha que tá ali, a gavetinha da tristeza. E aí, pronto, realmente aconteceu isso. Então tá, daí a gente vai lá, trabalha. Então, não tem algo que fique escondido da energia. Tudo tá ali. Daí, ela consegue entender que eu tô num lugar seguro. Tá tudo bem agora falar sobre isso. Então, a pessoa chega, você primeiro faz essa leitura com o pêndulo. Sim, a primeira sessão, na verdade, eu faço essa leitura todas as sessões. Todas as sessões. Isso, pra poder ver, né? Até pra ela poder entender o nível dela de crescimento. Porque aqui, eu tenho uma área, uma experiência em RH. Então, eu sou muito indicadores, né? Então, eu vou olhando... Então, eu vou olhando ali assim, crescimento, né? Gráfico. Tá crescendo? Tá evoluindo? Tá evoluindo. Então, eu vou acompanhando todo esse processo pra ver. Se não tá evoluindo, estagnou. Ok, o que tá acontecendo? Vamos lá, vamos olhar pra isso. Onde estamos aqui, né? Então, assim, com a roda da vida a gente consegue ver também, né? Sim. Quais são as áreas da vida, quais são as energias que estão nas áreas da vida, o que a gente precisa atuar primeiro. E aí, a gente vai trabalhando o ser integral nesse sentido. Então, é isso, assim, vai com gráfico, com números, a gente vai conseguindo quantificar o que é subjetivo, né? Muito legal. Vamos fazer uma Querem fazer as leituras? Vamos lá, então. Vamos lá. O meu vai pro medo. Não pode sugestionar o pêndulo da Vanessa. Não pode sugestionar. Bota o dedinho aqui nessa voltinha. A energia não vai esquerda ou direita, que isso canhota. Tanto faz, não tem problema nenhum. Pronto. Deixa eu botar mais aqui, que fica mais fácil pra ti, né? Não, agora você pode tirar. É só pra impregnar a energia. Não. Que legal. Olha. E aí, tu consegue fazer a distância? Consigo. Com o nome completo da data de nascimento. Tá. Deu uma tremidinha até quando chegou ali, você viu que legal? Sabedoria. Abundância, 430 Hz. Sou foda, né? Claro, mas também... eu já tive muito na minha piscina de cocô. Até os Todos 18 anos eu tava atolada. Todos nós. Atoladaço. Não, até os 18. Que 18? Eu tava na piscina até 20 e poucos. Eu vivo dando mergulhos na piscina de cocô. Ainda tá lá. Tá montada. Eu fiquei bastante tempo atoladinha ali. Às vezes eu tô lá no teto. Aí eu falo, vou deixar uma se eu estou aqui, qualquer um pode chegar. Mas eu vou te falar que assim, sabe o que eu acho? Eu acho tão genial isso, a gente estar nessa piscina de cocô. Sabe por quê? Porque a ordem só vem do caos.
Sim. A ordem não vem da ordem. Sim. Então, assim, a gente só consegue ter força e ter, né, toda essa organização e tudo, e buscar consciência, porque um dia a gente esteve no Sim. lugar. A gente não sabe o que é bom se não experimentar algo. Mas, assim, Exato, é a polaridade, E eu né? acho que cada pessoa é um universo, né? E só a gente sabe, só eu sei tudo que eu passei. Tu sabe tudo, a Fábio, tudo que ela passou. E quando tu se olha pra trás, tu diz, meu Deus, né? E a gente tem filhos e a gente não quer que eles passem por esse atoledo. Aham. Mas vão passar por outros, né? Alguns, Por mas outros, talvez é. podem ser mais leves do que os que a gente passou, Com certeza né? vai ser. Porque a gente já tem uma consciência diferente do que os nossos pais não tinham, coitados. Não por maldade, era realmente Mas o mundo era sobrevivência, diferente, né? né? Uhum. A gente hoje pode falar disso, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Que eu era criança, não tinha isso. Não existia esse olhar, né? E hoje tem. Isso é Quando eu maravilhoso. comecei, em 2015, tinha pessoas que me chamavam e perguntavam com essa palavra, é macumba? Aham. E eu dava risada. Gente, o que é macumba? Eu perguntava, né? O que é na concepção de cada um, né? E eu dizia, gente, é Mas quântica, até é hoje ciência. tem, né? Então, até hoje as tem. pessoas não entendem o que é. Algumas não entendem o que é, né? Então, assim, o meu maior desafio, vou dizer bem pra vocês, assim, ó, com a maior humildade do mundo, o meu maior desafio é transformar tudo isso em palavras que sejam compreensíveis pra todos os níveis de consciência. Sim. Porque é complexo de uma forma ou de outra, né? Pra entender, pra encaixar. Então, existe o filtro da mente, então só chega aquilo que é possível. Como fazer esse desafio, né? E Como nem, colocar nem isso? é culpa da pessoa também. Não. Sabe, tá tudo certo com ela. É só a perspectiva que ela A tá ali, né? Não dá pra ela entender. Então, assim, não dá nem pra você, sabe, achar ruim a pessoa falar isso. Porque é o que o sistema de crenças dela, o que ela vivenciou na vida dela. É a realidade A gente dela. já teve nesse lugar muitas vezes. Pode ser que não nesse assunto, mas em vários outros. Então, não dá pra julgar, né? Com certeza. Eu mesmo falo muito, assim, que eu usava sempre uma frase, né? Porque eu sempre dizia assim, ó, quem passou pela dor que eu passei, consegue virar qualquer chave, né? Porque eu perdi minha mãe, eu tinha 8 anos. Ai, meu Deus. Então, eu vivia a minha vida meio que perdida, assim. Meu pai tava ali, mas trabalhava direto. Eu não tinha uma referência, né? E eu vivi por 20 anos com essa dor. E achando que eu tava curada, muitas vezes. Porque eu tava lá nesses mundos boa, aqui. né? Mas eu achava assim, tá, mas tem gente pior. Sim. Eu começava a olhar, porque tem gente pior, eu tô viva, né? Mas por muitas vezes eu me perguntava assim, o que eu tô fazendo aqui ainda? Só que essa perda da minha mãe me fez com que eu começasse a me questionar coisas que hoje tá aqui. Tá. Porque eu me questionava assim, qual é o sentido da vida? Adquirir? Eu ficava revoltada quando eu via as pessoas, eu era revoltada com ricos. Olha que louco, também. né? Eu O também. meu pai dizia pra mim, gente rica é do mal, né? E eu era Padrão. revoltada com isso, porque eu pensava o quê? Qual é o sentido da vida de ganhar dinheiro, levar pro caixão? Eu só conseguia ver morte, né? Cigarros da minha mãe. É o que tu falou do começo ali da miséria, que você só vê aquilo, né? Exato, eu só via isso. Então, eu dizia, qual o sentido? E daí, assim, olha só, a mãe não tava lá, já tinha morrido. A mãe deixou uma casa, um carro, que meu pai não sabia dirigir. A gente tava triste em casa, nem passava em casa, ficava com a minha avó. Então, tinha uma casa vazia, né? Que eu ficava na minha avó, e enfim. O meu pai trabalhava, coitado, diariamente, assim, à noite. Ele virava a madrugada trabalhando, então a gente quase não via ele. E aí, eu juntei tudo, né? Trabalhar pra quê? Pra morrer? Qual o sentido? Sim. E deixar tudo aí pra Era a tua ninguém? referência, né? Era a minha referência. Então, muitos anos eu vivi isso. Só que eu tinha dentro de mim um negócio assim, ó. Eu vou conseguir. E se eu conseguir, eu vou ter que gritar isso aos 4 ventos. Passar a espalhar, letra, né? Exatamente, eu falava isso, né? Então, assim, eu sempre tive. E daí, hoje, eu consigo agradecer, porque eu fiz todo o trabalho terapêutico, enfim. Consigo agradecer, porque eu sei que se ela não tivesse ido, talvez eu não teria buscado o conhecimento. Foi, pra mim, uma válvula, né? De buscar o E conhecimento. você tem um olhar bem esclarecido, assim, não dá... Você precisou falar isso pra eu perceber que você tinha tido uma tristeza dessa, porque eu não imaginava. Porque normalmente quando uma pessoa tem uma dor muito grande, você olha e você já vê, assim, você enxerga a dor na pessoa. Mas ela Não já sei, saiu, então- né? Ela conseguiu virar, ela conseguiu né? virar, porque não dá pra enxergar isso em você.
É muito legal. Agradeço. E, por exemplo, daqui, tem alguma coisa a mais que eu possa fazer pra estar vindo pra cá? Sim, então, assim, ó, aqui ainda é bom, mas aqui é mundo da sabedoria. Você tá encaixando. Provavelmente você tá aqui agora porque a gente tá falando de sabedoria. Porque isso aqui é que nem o odômetro do carro, né? Sim. Que fica indo assim. Mas, assim, cada vez mais vir pra cá é trabalhar sistema de crenças, trabalhar o teu emocional, fortalecer sempre o emocional, relações pai e mãe, bases, Flor né? da vida? Ou fluir? Ah, Fluir da vida. Achei que era flor. Então, há cada vez mais pra vir pra cá, né? Legal. E aí, a gente oscila cada vez mais pra cá. Então, justamente é trabalhar, né? O sistema de crenças, ali a mente, as emoções e a energia. Limpar a energia, né? Trabalha com energia, então fazer Sim, cada vez sim. mais limpeza energética, sempre. é isso. E sempre Isso. ter coisas pra curar e Exato. trabalhar e liberar. Né? E assim, aqui a gente fez a leitura, eu pedi a identidade vibracional, né? Que no caso seria a média, vamos dizer, da vibração. Então, aquela média que é o quê? A gente passa o tempo todo vibrando, né? Não é assim, só quando estão me olhando, né? A gente vibra o tempo todo. Só que aquela média é o tempo que eu passei mais numa vibração. Às vezes, ela oscila também, porque estávamos falando sobre sabedoria, abundância e tal. Então, isso gera Quando também. você bateu o carro antes de entrar. Isso, então Vai. você bateu o carro antes de entrar, vou vir fazer a leitura, provavelmente vai estar baixa aqui, né? Sim, sim. Então isso oscila muito, assim. O que eu gosto de fazer? Eu sempre, né, nos encontros e tal das jornadas, ou quando eu tenho, eu faço com os clientes, né? E quando são alunos, eu ensino eles a fazer as leituras, para que eles possam ter isso como vamos dizer, um termômetro, isso, né? Porque no momento, o mais certo de fazer a leitura é naquele momento que você, tipo, acordou de manhã, primeiro horário, 20 minutos antes, né? 20 minutos depois de acordar, você já faz. Por quê? Você vai trazer toda a frequência que você passou à noite. Então, aquela frequência, ela tá pura. Aí, você pode fazer uma meditação, enfim, uma intenção, uma visualização ali, e depois começa o dia. Porque aí você já começa numa outra frequência, né? Então, é bom fazer quando a mente tá mais vazia, assim, pra você ter uma noção. Mas eu consigo me perceber disso aqui, tudo aqui. Mas... O que é? Alegria. Alegria. Uhum. Eu tenho muitos momentos, assim, no dia que é o que eu busco, assim, sabe? Pequenas e grandes coisas, assim. Que legal. É algo que me nutre. Que eu acho que de tudo é importante ter. Com certeza. Porque senão... Ai, Não aguento. alegria não dá. Com certeza. Tem que ser leve, né? Tem que ser eu leve. acho que a alegria expande. Eu acho que ela tá muito vinculada à prosperidade, à abundância, esse sentimento de alegria. Sim. Não sei, preenche, assim. Com certeza. Não sei explicar, mas é algo que preenche. Com certeza. Vamos lá, você agora. Passa aí um malquinho. É esse dedinho aqui? Qualquer dedo. Então, né? Isso, o campo, ele faz a leitura. Pronto. Aqui meu tesouro. Ó, Fabi. Completude 580. Que linda, tá no Nirvana. Evolução. Viu? Não tem mais medo. Não, mas assim, eu vejo que quanto mais facilidade você tem pra chegar... Não sei se eu tô certa, mas eu percebo isso agora, que eu tenho mais facilidade de chegar num nível alto de iluminação, enfim. Eu tenho mais facilidade de chegar num nível profundo de meditação, eu tenho mais facilidade de chegar nisso, mas também tenho mais facilidade de chegar no outro lado também. Só que eu volto rápido, né? Que é aquele negócio de não se identificar. Mas assim, eu tenho dias assim que eu tô Buda. Nossa, maravilhosa. Mas tem dia que acontece alguma coisa no meu dia que eu falo, eu sou o total capeta agora, nesse momento. Aí tem que respirar, sair correndo porque senão... Mas é aquele negócio do elástico, né? Que ele falou aqui, você puxou o elástico, ele veio pra trás assim, também ele tem maior facilidade de ir pra frente. Sim, então, o que acontece? Porque toda a expansão, ela não é expansão pra cima. Ela é expansão, ela é total, circular, né? Sim. Total. Então, você permeia, né? Então, você pode crescer muito, mas você pode ir muito lá pra baixo também. Pode, né? Então, pode se perder muito. Por isso que precisa estar centrado. E assim, eu vou falar por experiência própria, tá? Nós aqui da área holística, quântica e tudo mais, né? Que trabalhamos de espiritualidade, é bem comum que a gente tenha um nível bem elevado quando nós estamos neste segmento. E segmentos mais terrenos, a gente tenha níveis mais baixos. Por exemplo, dinheiro,
carreira, sucesso, coisas que são mais terrenos, né? Que são mais aterramento mesmo, pé no chão. Sim. Por quê? Porque o desafio da vida, ele vem o desafio é aquilo que é mais baixo. Então, a gente precisa entender o nosso processo de o espiritual, mas nós estamos vivendo a realidade terrena. E nós temos, não sei vocês, mas eu vejo muito assim, as colegas terapeutas também, enfim, que eu me relaciono, às vezes assim, que a gente tem uma facilidade muito grande de ir pro oculto, pro espiritual. E quando é pra botar o pé no chão, assim, tipo, né? Por isso que a gente vê muitas terapeutas que não têm sucesso, não têm dinheiro mesmo, não conseguem ganhar dinheiro e a briga maior é pra ter dinheiro. Né? O tal Exato. né? Então, o desafio tá onde? Dinheiro. O desafio tá onde? Carreira. Fazer Amor, esse movimento, né? Então, espiritualidade tá super desenvolvida, mas e aqui? Né? E aqui? É porque eu vejo também que às vezes a gente vai criando novas crenças, né? A gente perdeu a crença lá que a igreja ensinou, mas a gente vai criando outras crencinhas também aqui, né? A gente vai floreando as crenças, deixando elas com cheiro de incenso, né? Que eu falo. E com brilho de cristal. Né? Mas vai criando novas crenças. Não posso entrar em certos lugares. Não posso fazer certas coisas. Não posso ficar concentrada só em dinheiro. Não posso ficar concentrada... Então, a gente vai criando novas crenças. E a gente tem que... O nosso desafio tem que ser eliminar as crenças que a gente tinha, mas também não voltar a criar outras. A gente tem que se libertar. E qual seria, nesse contexto aí, né, pro terapeuta, para quem... E eu conheço vários, eu me incluo nisso também. Deixa eu dar uma olhadinha. A gente fica muito no astral, né? Qual que é um segredo ou uma dica que tu dá para os terapeutas para conseguir fazer esse equilíbrio da questão matéria e consciência? Assim, o que eu digo? Eu acho que a maior bússola da nossa realidade aqui é a gente entender os níveis de consciência que nós estamos em cada área da nossa vida. Então, por exemplo, se a gente falar de algo mais material, dinheiro, por exemplo, qual que é o nível de frequência que tá a minha vida, que eu estou com referente a dinheiro, na minha relação com o dinheiro? Aí vamos lá, vamos ver que eu faço a leitura lá, tá em culpa. Opa! Já tô vendo que tá contraído aqui, né? Tá uma energia de culpa, então eu não tô conseguindo, eu tô me culpando, por quê? Né? Entendi. E aí trabalhar Legal. isso. Então precisa de uma noção de como é que tá. Eu gosto muito da roda da vida, né? Que ela dá aquele parâmetro de a gente ver, assim, em quais áreas que estão baixas pra gente saber onde a gente vai atuar. Primeiro, tem que usar muito o racional nesse sentido, né? Pra poder trazer isso, pra perceber. Porque eu não vejo problema nenhum em a gente tá bem na espiritualidade, mas só que acontece que pra gente poder manifestar coisas leves aqui e gerar de fato uma vida abundante aqui, a gente precisa ter aquela ação consciente, porque de fato é a ação consciente que traz. Precisam estar pagos, né? Exato, então assim, ninguém vive de luz, né? Não. Então a gente precisa da ação consciente. Um outro assunto, assim, que eu acho que é muito importante, porque nós somos brasileiros. E os terapeutas brasileiros vêm de um movimento que começou muito forte com o espiritismo aqui no Brasil, né? Com o espiritismo, depois as religiões de matriz africana, que quebrou ali um pouco do catolicismo, enfim. Só que o que prega também... dê de graça o que você recebe de graça. E isso vem como uma crença limitante para muitos terapeutas. Sim, de que, não vou cobrar, é uma energia de troca. Paga aí, uma energiazinha de troca. Que é outra crença, a meu ver, porque posso trocar por qualquer coisa. Né? Então, eu acho que é uma grande dificuldade dos terapeutas em valorizar e divulgar e mostrar o seu trabalho. Como uma profissão qualquer. Porque às vezes a pessoa, é terapeuta, tem que cobrar baixo, ou não tem que pagar. E é horrível isso, né? É uma grande dificuldade que talvez tá vibrando certamente em alguma dessas frequências, né? Com certeza. Daí entra lá nas frequências baixas, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem, vamos supor, medo, né? Medo de ser julgada por Deus. Medo de ser julgada pela vida. Qual é a consciência que ela tem sobre o que é Deus? Né? Então, bate, por mais que ela saia, vamos dizer, da religião do catolicismo, por exemplo, mas ainda se mistura um pouco, porque as bases estão ali, né? Então, aí tem medo de cobrar. Por quê? Porque tem medo de ser julgada. Né? Então, vamos olhar para as bases, pai e mãe. Foi julgada? Como que tá isso? Né? Ou de ser condenada à cruz. Espiritualidade para ganhar dinheiro. Exato. Essa semana eu tive contato com um terapeuta que falou isso, que não pode cobrar, tá? Vai ver de quê, querido?
né? Porque Pede cesta básica, então. vai pegar lá como é? Eu esqueci o... Mesmo porque eu acho que quando você chega num ponto ali, você nem precisa... assim, as coisas vão fluir pra você, a abundância vai fluir, o dinheiro vai fluir mesmo sem querer. Exato. Que é o ponto que eu... Eu gostei do que o Walter falou aqui semana passada. Que tenha tanto dinheiro que eu não saiba nem como gastar. Ele falou, Então, Exato. mas tem pessoas que chegam no nível de abundância... Que, tipo, o Chico Xavier, ele era bem iluminado. E ele ganhava muita coisa, só que ele se desfazia, Desapegou, né? Mas ele ganhava, né? Chegava ali pra ele, né? Então, eu acho que tem algum nível que a pessoa chega, ela não precisa nem se preocupar, nem se despreocupar, que o negócio chega e ela vai ter que usar. Exato. E assim, eu vou dizer pra vocês que eu nessa andança, eu falo que eu sou meio que uma pesquisadora, né, da energia, porque eu quero entender tudo. E aí, eu já fiz vários processos meditativos pra entender o que é isso, como que é isso. E assim, já tive várias experiências de simplesmente soltar e as coisas aparecerem do nada. Então, é algo que não tem uma explicação lógica pra isso. Solta que vem, né? Solta que vem. Só que assim, quando a gente fala isso, parece muito... como diz, assim, uma frase muito... Todo mundo fala. Clichê. Clichê, isso. Parece muito clichê de ficar falando assim, mas solta que vem, solta que vem. Como é que se solta quando a gente tá aqui embaixo? Não tem como soltar, você tá agarrado naquilo, né? Na dor, Na dor. perda. Não tem como. Então assim, vou soltar, eu vou gastar, sei lá, R$100 aqui, sendo que eu não tenho o que comer aqui, ou sendo que eu tô com medo de perder, ou e se eu não conseguir pagar minha conta de luz. Então não é sobre isso, né? Exatamente sobre isso. Mas o quê? Isso funciona aqui em cima. Solta que vem. Aqui embaixo não tem como soltar. Você precisa subir primeiro pra soltar. Sim. Só que isso ninguém fala. E aí o que acontece? As pessoas entram em culpa aqui embaixo. Como que não consigo? Eu mesma fiquei muito tempo. Como que eu não consigo fazer isso acontecer? Todo mundo diz que é possível. Eu lia livro, eu pesquisava, eu ouvia um monte de coisa. Nossa, eu pesquisava muito. E como é que todo mundo falava e eu não conseguia? Eu entrava naquela... Eu tenho alguma coisa errada comigo? Tem meus dias de O que eu glória, tô né? fazendo Só de dias errado? O que eu tô fazendo de errado? A pergunta que não saía da minha cabeça, né? Então, assim, não é sobre você soltar que vem, mas é sobre você elevar até um nível para que você possa soltar que vem. Entende? Eu já tive, por exemplo, eu sempre dou o exemplo de uma vez que foi a primeira cocriação minha, que foi a primeira cocriação positiva, né? Porque a gente cocria o tempo todo. Mas que eu percebi que foi um negócio que, assim, eu me sentei no chão e chorei de emoção, de tanta felicidade de um negócio bem simples. Que era o quê? Eu tava indo pra uma entrevista de trabalho, na época eu trabalhava com recursos humanos, e aí eu precisava fazer minha unha, tava descascada, como é que eu vou assim e tal, né? Aí eu fui num prédio, assim, e aí eu cheguei lá, perguntei, tem manicure aqui? No andar tal tem um salão de beleza, vai lá, mas eu acho que não tem. Cheguei lá, perguntei, não tinha manicure. No que eu tô saindo, eu não bati de ombro com uma menina, ela tava com uma caixinha de plástico na mão, eu olhei, manicure? Ela, sim, vem comigo. Tava ali. Cara, eu falei, o quê? Quando eu cheguei lá... Ela fala, 5 conto, aí pronto, completou. Quando eu cheguei lá, né, não foi barato, né, porque eu tava numa região bem legal, assim. Mas quando eu cheguei lá, a parede dela era uma borboleta enorme. Que legal. Eu olhei, nunca me esqueci, Butterfly, o nome do lugar. Quando eu olhei assim, eu falei, caraca. E os sinais o tempo todo. Sinais o tempo São todo. as sincronicidades, né? É muito legal. Eu comecei esse processo aí em 2008, né? Também tem um tempo. E aí foi tendo essas viradas de chaves de sincronicidades, assim. E isso é muito legal, né? Quando tu vê a coisa acontecendo assim... Eu acho muito legal também. É muito E legal. E sinais não por tem toda explicação. parte. Como é que você vai explicar isso pra uma pessoa que tá lá na tristeza, no E medo? ela vai dizer, ai, que tola, né? Tipo, Ai, que tola. Exato. Teve um dia que foi bem marcante pra mim, que eu tava iniciando o processo de autoconhecimento, aí tem aqueles altos e baixos, lá, que você fica na merda, fica... E aí teve um dia que eu tava feliz. Teve um dia que eu percebi isso, que quando você tá alegre, as coisas são mágicas, né? Aí teve um dia que eu tava no dia ok, né? E eu cheguei no mercado, tava tendo dia de promoção. E esses mercados, quando tem promoção, sabe? Dia D, não sei o quê, você não consegue nem entrar, você não consegue achar carrinho, é horrível. E eu entrei... Antes de eu reclamar, de eu falar, putz, eu vim justo no dia errado, um carrinho, porque não tinha carrinho. Um carrinho passou na minha frente, assim, do nada, sem ninguém, né? Sozinho. Eu peguei, pus a mão no carrinho, cheguei, fiz o que eu tinha que fazer ali. Na hora que eu fui, eu falei, puta, eu vou pegar uma fila. Cara, eu parei na fila, era fila, assim, de horas, assim, que você pega ali, né? Saiu todo mundo da minha frente. Gente, sério, se eu contar, parece que é mentira, mas cara. pra ver a diferença da frequência, né? Todo mundo
passando da minha frente, não sei o que aconteceu, sei lá, esqueceu coisa, não sei o que, e pum, mas assim, parece que o dia é inteirinho assim, você vai fluindo. Só que se você desce também... Exato, a mesma coisa, daí funciona pros dois lados, né? Pra baixo também, pra uma frequência mais baixa bater também o dedinho, acontece. né? Exato, então assim, é manter essa vibração alta, né? Esse é o nosso desafio aqui, porque aí muda a percepção de vida. E quando muda a percepção de vida, a gente dá permissão para que as coisas sejam como são. Né? Então, nossos filtros, eles mudam, eles ficam filtros mais positivos. E aí, a gente percebe a vida. Talvez se você estivesse lá na culpa, na vergonha, você nem teria visto o carrinho passar na tua frente. Talvez você teria tropeçar no carrinho, ia xingar o carrinho. Seu carrinho, não sei o que, né? E não ia nem ver que o carrinho tava sozinho. E a gente vê que tudo é sobre o que você tá vibrando, o que você tá vendo, o que você tá sentindo. O significado que você coloca nas coisas. Né? Exato. Tudo que você tá emitindo, seja no pensar, no falar, no vibrar, no ver, tá em ressonância, né? Eu bato muito nessa tecla, assim, porque a partir do momento que tu tem essa consciência, a chave vira. E nem que leva 10 anos pra você estar lá, ou 20 ou 30, sei lá, mas virou a chave, né? Pra ter responsabilidade sobre o que você pensa, porque senão fica no que tu falou. De achar que a culpa é do outro, ou a pessoa que, fizeram macumba pra mim, tá dando tudo errado. Né, cheio de... É sempre fora, nunca é você, né? Exato. Sabe que eu tenho uma amiga que ela fala muito de inveja, né? Ela se preocupa muito com a inveja. Então, assim, mas eu não posso não sei o quê, porque senão inveja. A inveja, como se os outros, eu falei, como se eu chegassem pra ela e sei lá, jogassem um caminhão de inveja, né? E aí, um dia eu falei pra ela assim... Amiga, não te preocupa com a inveja dos outros, se preocupa com por que você tá permitindo que a inveja tome a tua frequência, tome a tua vida. Porque o quanto você se preocupa com isso, você tá se entregando pra isso, né? E ela ficou pensando... Não, mas isso tem, as pessoas são malvadas. Eu falei, tá bom, então. Se alinha então nessa frequência, se você quer enxergar isso, tá né? tudo certo, exato. Daí eu pensei... Mas quando a pessoa tá muito assim, eu acho que tem muito a ver com o ego dela também, de achar que ela é importante e as pessoas estão invejando ela, entendeu? Tipo, a gente ouve muito isso, na verdade, também, né? Porque você vê que a gente, às vezes, até a pessoa fala, não posta essa foto aí não, porque tem muito olho gordo na internet. Tem muito não sei o quê. Cuidado com esse negócio, você comprou o carro, então esconde, não deixa seu vizinho ver não, porque tem muito olho gordo. A gente cresce ouvindo isso, então a gente acha realmente que a gente tá ameaçado por isso. E a partir do momento que a gente se acha ameaçado por alguma coisa, a gente vai ser atingido por aquela coisa. Dá abertura, né? Claro. E aí, assim, é aquilo, né? Como nós criamos a nossa realidade, então você imagina, é muito mais fácil você culpar outra pessoa do que você assumir. Né? Então, a inveja da outra pessoa. Ou aconteceu algo de ruim, foi azar. Não fui eu que criei isso. Foi o olho gordo azar, do fulano, foi né? o olho gordo. Então, acaba se tornando mais confortável, né? E é o ego mesmo, né? Porque assim, quando a gente olha pra escala, aqui nas energias mais baixas, é um mundo muito egóico. A gente olha o tempo todo pro ego, é aquela competição, é aquele orgulho, eu tenho que ser melhor, eu tenho que buscar mais, eu tenho que ser, né? Nem ser tanto, né? Mas ter, né? Porque o ser, a gente já passa por um outro nível. Então, elas começam... Entra naquela briga de quem é melhor, enfim. E aí, muitas vezes, a pessoa que percebe muita inveja, ela tá vibrando no medo. Porque ela tem medo de perder. Então, imagina, aquela pessoa pode me invejar. Qual o problema dela me invejar? Se ela tá me invejando, ela tá dizendo, eu quero ser que nem ela. Isso, ótimo, maravilha. Ela tá me mandando coisas boas, né? Dá pra você ressignificar até a palavra inveja por admiração, né? Tipo, exato. Uma admiração, né? De certa forma. Exato. Eu lembro que chegou uma época que eu comecei a pôr esparadrapo no umbigo, né? Aí depois eu falei, mas não faz sentido você fazer isso, Fabiana. Você não tá sendo atacada por nada. Para, você só tá criando isso. Você só tá criando ataque. Tira isso daí. De defesa. Sabe que eu entrei em conflito muito com essas técnicas, assim? Muitas vezes. Por quê? Ao mesmo tempo que eu via que não faz sentido se proteger, ao mesmo tempo eu via, fazia cursos e tal, que traziam muito essas questões. E isso entra em conflito. Até que um dia eu percebi que isso precisa existir. Sim. Porque os níveis de consciência daqui de baixo precisam entender que estão fazendo algo
para evoluir. Então, isso é como a religião que eu falei, né? Que é pega você, necessário. pinça lá e dá uma elevada Sim. em você. Então, é importante, mas chega num determinado ponto que você diz, Não tá preciso tudo bem, mais, não né? quero mais, É. né? Uma vez eu comecei toda essa caminhada aqui pelo Reiki, né? Então, quando eu fiz o curso de Reiki e tal, daí eu fiz até o nível 3, aí fiz as sintonizações, aquela coisa toda. E aí, chegou num dia e eu tava em processo meditativo e chegou num dia e me disseram, limpa o teu campo. E eu pensei, como limpa? Tira o Reiki. E eu falei, tira o Reiki? Como assim? É minha proteção e tal. Beleza, confio. Fui lá, tirei o Reiki. Aí eu vi que expandiu. Você sabe que aconteceu a mesma coisa comigo, né? É? É uma coisa assim, sabe? Tipo, mas não que seja ruim, foi muito bom pra mim, porque me apresentou uma forma de conceber outras energias, apresentou pra entrando. mim, né? Também. Entrando, curando, limpando. Eu acho extremamente necessário. Necessário. Então, mas dependendo de como você tá, de qual que é o seu sistema de crença atual. Então, você quebrou aquele sistema de crença, você precisa ir pra um outro nível. Não dá pra você ficar São agarrado níveis, ali, é. né? Não tô falando que eu sou melhor do que eu... Nada a ver com isso. Eu tô dizendo que aquele sistema de crenças lá, pra mim, eu já desmistifiquei. Então, pode ser que em outros ainda precise, né? Sei lá. E até porque é uma grande porta de entrada para Com muitas certeza. pessoas nesse caminho, né? Para mim também foi minha porta de entrada. Então, é porque tu aprende a manipular a energia, mas eu acredito que tudo que tu pega tem que ter filtro. Como todo bom café, tem que ter filtro, né? Pega o que é de bom, o que não serve, Sim. descarta. Mesmo porque qualquer terapia vai vir com o sistema Vai de crença vir do com terapeuta também. Exato. De quem criou exato. teu método tem que ter o sistema de Com crenças. certeza. Eu trabalho com outros métodos que tem aquele sistema, a Fábio também. E qualquer pessoa que vai aprender vai ter que filtrar o que é de bom, porque senão vai ficar ali, né? Habituado, e esse não é o caminho. E o difícil é a gente entender que tem que filtrar. Porque quando a gente tá aqui embaixo precisando de ajuda, a gente acredita fielmente que só aquilo que existe, porque é só aquilo que a gente consegue Que enxergar. só aquilo que é a verdade absoluta, né? Você Exato. não consegue ver. Então, é um processo todo de ficar, de fato, permeando pelos sistemas de crenças, de você entender, tá, ok, agora eu tô aqui, mas o que mais tem? Né? O que mais tem? O que mais tem? E ir limpando, absorvendo mais, limpando, absorvendo, e assim a gente vai expandir, né? expandindo. E assim, ó, uma coisa que eu percebo que quando você tá nesse sistema, né, de frequências muito baixas, é até ofensivo você falar de coisas altas. Pra pessoa é ofensivo. Sim. Porque ela precisa de coisas que sejam segmentadas, enraizadas, que tem uma história aqui no planeta, né? Uma pessoa que tá muito presa num sistema religioso, vai ser ofensivo você falar de consciência. O Papa veio falar agora que tem que catequizar os índios da Amazônia, né? Que não é pra respeitar, que a mãe natureza tá sendo adorada. Poxa, 2025... Então, assim... Ainda bem que eu não fiquei sabendo disso. Eu não assisto mais noticiário. Tipo assim, eu também não. Totalmente alienada. Olha que nível de consciência que essa pessoa tá vibrando. Um líder da maior religião do planeta. Né? Querer ir lá ainda catequizar os índios para serem cristãos. Então, gente, é muito, né? Perigoso até. Porque a pessoa tá ainda lá. Tá lá há 500 anos atrás. Né? Querendo obrigar as pessoas que já estavam com uma consciência muito maior, mais expandida que eles, né? Isso é complicado, porque muito. De fato, assim, a gente vem de um sistema de crenças que é imposto, né? Que vem de fora pra dentro. E aí a gente aprende isso, a gente aprende a integrar isso que tem que ser de fora pra dentro. E quando a gente muitas vezes mostra que é de dentro pra fora, a pessoa até não acredita, às vezes ou se perde ou se atrapalha e foge de si mesma, né? Então, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei genial, quer dizer assim, muitas vezes a gente procrastina ou a gente se trava, não é porque a gente tem medo de não conseguir, é porque a gente tem medo da nossa própria luz, da nossa própria força. Então, imagina quanto isso é forte, né? E assim, saber que é uma evolução. Mas mas quem eu vou me tornar? Para eu me tornar isso que eu venho, eu preciso me deixar. É o caminho do Siddhartha Gautama, né? Exato. De Jesus, desses grandes mestres, né? Que Exato. viraram a própria luz, a própria essência, né? Chegaram nesse nível e ficaram. Ou não, né? Acredito que eles estão aí. E se despedir da personalidade, né? Quem eu acredito que eu sou, quem eu me torno. Quem eu realmente sou, né? Então, se despedir E falando disso. do teu trabalho, pra gente encerrar, né? Tá dando a nossa hora.
teu atendimento é... Como que você faz para explicar para o pessoal de casa, né? Se você Como te procurar, como te achar. Então, eu atendo só online, né? E os meus atendimentos, vocês podem me procurar no meu Instagram, @Vanessa Paz. E também... Vanessa com W. Isso, eu sempre esqueço desse detalhe. Vanessa com W.Paz. Isso. E aí, pode me chamar por lá. Ou se colocar também Vanessa Paz no Google, aparece lá também. Tem os contatos, tudo certinho. Legal, muito bom. Eu amei, eu amo esse assunto. Eu também gosto muito. Eu acho que o caminho é esse, sabe? Descomplicar. E eu acho bem descomplicado esse caminho das frequências, esse caminho quântico, né? Eu acho muito descomplicado. Eu acho que a gente tá precisando disso agora, né? De largar um pouquinho de lado o complexo e ir pro simples, né? Mas é um simples, assim, ó, é um mapa certeiro, né? Certeiro. Tá aqui, ó, querido. Tá aqui o mapa. Você tem tá que subir aqui, um degrauzinho por dia. Exato. Às vezes, né, momentos do dia, às vezes a pessoa tá tão ali que não vou conseguir, mas sei lá, uma horinha do dia que você tá subindo um pouquinho, já vai elevando, né? E tem tantas coisas boas, né? Tem música, tem a vida, tem pessoas, tem várias ferramentas para elevar a frequência. Com certeza. Se a pessoa puder tirar 1 minuto do seu dia, né? Eu tenho ali, por exemplo, o Diário da Sintonia, que é uma comunidade, né? Onde as pessoas recebem ali diariamente áudios, enfim, de sintonização. E aí, assim, são 5 minutinhos. 5 minutinhos por dia já faz tanta diferença. Já faz. Já vai para um outro nível, porque a partir do momento que você cresce um pouco, você percebe diferente, você sabe, uau, tem algo a mais aqui. Tem algo melhor para mim. E aí já dá aquela força que precisa para passar o dia mais leve, mais tranquilo. Inclusive, falando de mulheres, né? A mulher se sente muito mais linda, mais bonita, mais atraente com essa vibração elevada, porque tem mulheres que fisicamente às vezes são lindas, maravilhosas, e elas falam, eu não atraio ninguém, mas por quê, né? É isso que tu falou do carrinho do mercado, a pessoa não enxerga. Ela não enxerga ela e não enxerga o outro, assim, e o outro não enxerga ela também. Né? Porque a pessoa tá sem magnetismo, né? Exato. Então é muito importante. Assim. Exato, é aquilo, né? Imagina se você quer ter um relacionamento saudável, você precisa estar saudável primeiro, né? Porque você vai manifestar a tua energia. Então, se você quer um relacionamento, eu tô vibrando no medo e eu quero uma pessoa com medo também... Pra dar briga de ciúmes e crise e tal. Não, ninguém quer. Todo mundo quer uma pessoa muito bem segura, muito tranquila. Então, eu preciso ser primeiro. É como eu querer o homem que tá lá no 10º andar e eu tô no 3º. O elevador tá lá embaixo. Não tem como, não funciona. Eu não vou enxergar ele, nem ele a mim. Então, eu subo até o 10º andar, lá ele estará. E aí, as coisas Essa metáfora manifestam. é ótima. É muito boa. Obrigada, Não se esqueçam Vanessa. de curtir, compartilhar, seguir a Vanessa, porque ela é maravilhosa. Eu adorei. E, gente, pra quem, voltando a falar um pouquinho do curso de Tamiana, quem tiver interesse aí, é uma ferramenta maravilhosa de elevar a vibração. Tamiana é um trabalho de elevar a vibração, né? Não se esqueçam de acessar ali o QR Code. E o nosso curso também, porque a gente dá várias dicas lá de elevar a vibração, meditação, passo a passo ali, bem simples. A gente fala da escala, né? A gente fala da escala Hawkins nesse curso. Então, é uma outra ferramenta bem legal aí para vocês acessarem. É isso aí. Beijos. Até mais. Gratidão. Até.